Olá, seja bem-vindo ao curso de Fatores Humanos na Aviação Civil, CRM. Essa é a nossa terceira aula e essa terceira aula vai continuar falando sobre os modelos de análise de fatores humanos. Na aula passada nós falamos sobre o modelo Shell e essa aula, a terceira aula, vai se dedicar ao modelo Reason. Vamos lá ao modelo Reason. Que modelo é esse? Bom, eu já falei na busca de entender, isso foi falado na aula anterior, na busca de entender essa multidisciplinaridade dos fatores humanos, na complexidade dos fatores humanos, a OACI recomenda dois modelos de análise. O modelo Shell, que está aqui mais claro no slide do meu lado porque a gente já falou sobre ele, e agora o modelo Reason, né? O modelo Reason, a gente já viu, foi concebido aí pelo James Reason, final dos anos 80, início dos anos 90, e parte do princípio de que a gente tem que conviver com o risco porque ele é inerente à função, ele é inerente à complexidade da operação e a gente tem que analisar e criar barreiras para evitar que esse risco venha se transformar em algo realmente danoso à atividade. Então, o Reason, ele coloca aí o seguinte: o modelo Reason foi concebido por James Reason na década de 80, final da década de 80, década de 90, conforme eu falei. É baseado na sequência de 4 patamares, né? Há algumas interpretações que colocam ali umas outras coisas, mas vamos ficar aqui com essa de 4 patamares, que são a influência organizacional ou o desenho organizacional, a política, o ambiente organizacional. Isso é um fator gerador de risco, segundo Reason. A maneira como a empresa encara as coisas, a gente tem acidentes que você vê que claramente são acidentes institucionais, ou seja, era a política da empresa que pregava aquele tipo de atitude e aí acabou gerando um acidente aeronáutico. Supervisão inadequada, né? Pré-condições para atos inseguros, às vezes existe uma pré-condição para que haja um ato inseguro, daqui a pouco a gente vai ver exatamente o que é isso, e o ato inseguro em si. Então, analisando isso graficamente, e aí a teoria vem daí o nome da teoria do queijo suíço, né, desses buracos aí, ou dessas falhas, dessas oportunidades para que aconteçam as falhas. Nesses patamares que o Reason coloca aí, o pessoal chama de queijo suíço. Eu, como morei muito tempo no Nordeste e não tinha acesso a queijo suíço, costumo chamar isso aí de teoria do queijo de coalho, que é furadinho assim também. Então, temos lá os fatores organizacionais e as suas falhas. A supervisão inadequada e a possibilidade de falha. As pré-condições ou atos inseguros e as suas falhas. E o ato inseguro, propriamente dito. Se isso cria, veja ali em vermelho, uma linha de oportunidade. Se todas essas linhas de oportunidade estiverem ali, se todas essas falhas estiverem alinhadas, organizadas, vai surgir uma linha de oportunidade e no final a gente vai ter um acidente aeronáutico. É isso que diz o modelo do Reason. Bom, para compreender esse modelo, vamos embora ver que atos inseguros são esses aí que a gente pode gerar, né? Vamos falar sobre o conceito de atos inseguros. Esses atos inseguros são de dois tipos, o erro e a violação. Bom, o erro, deixa claro aqui a diferença entre erro e violação. O erro são ações ou inações, não fazer também é importante. Às vezes você faz, né, você erra, e às vezes você não faz. Ao não fazer, você erra, é a omissão, né? Ato ou omissão. Ações ou inações não intencionais, isso é importantíssimo, não é intencional, que falham ao não alcançar o seu propósito. Ocasionadas por que é não intencional? Porque foi ocasionada por falta de conhecimento ou de treinamento adequado. Alguém mandou você fazer alguma coisa e não te deu treinamento adequado para aquilo. Você faz a coisa de maneira errada, você erra, né? Como fazer? Treinar você, né? Ou colocar uma supervisão adequada que consiga evitar que você cometa o erro. Mas, então, erro é algo não intencional que o ser humano comete levado por falta de treinamento, por desconhecimento. Tudo bem? Então o erro é um ato não intencional. Esse erro, ele é dividido, o Reason ainda divide o erro de duas formas aí. O slip, que é aquela escorregada, que é o erro cometido na execução da tarefa. Quando eu estou fazendo alguma coisa ali, eu dou uma vacilada, eu dou uma escorregada, é o slip, que ele chama.
ou o mistake, que é o erro cometido lá atrás quando alguém planejou a tarefa. O cara que planejou a tarefa não sabia o que ia acontecer e aí acabou planejando de maneira errada. Quando você vai executar, o negócio não funciona porque houve um mistake, que é algo anterior. Bom, essa divisão aí ela é só curiosidade, eu coloquei aqui porque ela surge na literatura, mas o importante aqui é que você perceba que tanto o sleep quanto o mistake são erros e os erros são não intencionais, né? E aí nós temos as violações. A violação é algo deliberadamente intencional. O sujeito conhece a regra, o sujeito conhece o procedimento, ele sabe que não é para fazer e mesmo assim, por uma série de fatores que não vem ao caso, ele faz, né? Ao fazer, ele está violando, né? E ao violar, ele está um passo mais próximo de um acidente. Então, aí o que eu quero deixar claro para você é que naquele modelo de Reason nós temos os atos inseguros e os atos inseguros podem vir tanto dos erros, que são as falhas não intencionais, quanto das violações, que são as falhas intencionais. Tranquilo até agora? Vamos seguir aí com o modelo Reason. Segundo Reason, as diferentes combinações possíveis entre fatores das condições latentes criam constantemente novas condições facilitadoras do aparecimento de erros ativos. Desta maneira, não é possível eliminar diretamente os erros, uma vez que são consequências e não causas. Portanto, os interessados na prevenção devem priorizar a eliminação ou a minimização das condições latentes no seu ambiente de trabalho. O que o Reason está dizendo aí? Né? Fazendo uma tecla SAP desse conceito do Reason aqui. Ele está dizendo o seguinte, desse raciocínio dele, ele está dizendo o seguinte: não dá para evitar o erro, não dá para evitar substancialmente a violação. A violação é muito difícil de evitar. Por quê? Porque ela é um ato de tomada de decisão do ser humano na hora. É difícil você evitar uma violação, né? O erro você consegue trabalhar e minimizar a possibilidade de surgir o erro, mas a violação é algo muito complicado porque ela é intencional. Então, o sujeito mal intencionado, se ele quiser, ele vai violar e pronto. É difícil você se cercar disso. O que o Reason diz? Bom, já que o erro e a violação são inevitáveis, eu vou trabalhar antes. Eu vou trabalhar na prevenção, criando barreiras, criando defesas nas outras fases para que eu não chegue à violação. Aí vamos aqui, ó, as outras fases. Ele determina ou ele indica que sejam criadas barreiras nos fatores organizacionais, na política da empresa. Como é que eu crio essas barreiras na política da empresa? Como é que eu analiso e coloco aí as defesas? Basicamente resumindo toda essa questão de barreiras e defesas do Reason, basicamente essas barreiras são criadas por treinamento, regulamento, treinamento e tecnologia, né? Hoje são os 3 pilares que a gente usa na segurança operacional para evitar os atos inseguros. São as barreiras que a gente cria e assim mesmo a gente ainda tem essa questão da linha de oportunidade do queijo de coalho aí, do queijo suíço. Mesmo nessas barreiras, as barreiras também não são impenetráveis, mas a gente tem essas defesas. As defesas são o treinamento, né? O treinamento é a primeira linha de defesa, a regulamentação e a tecnologia, né? Você cria uma regulamentação sólida, você descreve o que é para ser feito, o que pode, o que não pode. Aí, estou falando do software lá do modelo Shell, lembra? Mapas, software, checklist, enfim, tudo aquilo que o sujeito vai precisa ser para trabalhar, para desenvolver a sua tarefa, para a operação, precisa ser bem desenvolvido, então a regulamentação tem que ser muito séria. Depois, o sujeito tem que ser treinado, né? O treinamento contínuo é importante, não só o treinamento inicial, mas o acompanhamento, o treinamento e a avaliação contínua vão estabelecer barreiras para os atos inseguros. E, por fim, a tecnologia, né? Aqueles gatilhos eletrônicos, aqueles sensores que não permitem que o erro aconteça, ou que quando o erro aconteça, o gatilho
ele dispara ali a buzina do stall e por aí vai. Ele indica que tem alguma coisa errada e aí o ser humano toma consciência do que está acontecendo e age para intervir, desde que não seja uma violação. Veja que é difícil até, né, você criar alguma coisa contra a violação. Mas, bom, esse é o modelo Reason. Ele trabalha com essas quatro steps, né, essas 4 faixas de atuação, e diz que elas apresentam falhas e que essas falhas vão criar uma sequência, aí, uma linha de oportunidade, e é o que ao final da linha nós podemos ter um acidente aeronáutico. O que o Reason coloca como sugestão para evitar que sejam criadas defesas ou barreiras? Essas defesas e barreiras são criadas com regulamento, treinamento e tecnologia. E dentro desse aspecto surge o CRM, surge o gerenciamento dos recursos de tripulação ou de equipe, o gerenciamento dos recursos de equipe, como uma dessas defesas criadas para interromper a linha de oportunidade. Então, chegou a hora da gente falar especificamente do CRM, mas esse é assunto para a nossa próxima aula.